Muito boa noite, doutor Davi. Boa noite, me escuta? Sim, muito bem, muito bem. Que Está bom, ótima a que imagem bom, também, está muito boa. que bom, fico Seja muito feliz. bem-vindo, estreando nas lives do programa Momento Jurídico. É verdade, fazia tempo que eu não falava com essa equipe tão maravilhosa do Momento Jurídico, especialmente contigo, né, Rejane? Sim, Uma fazia alegria tempo. poder. A gente tentou várias datas aí, né? Nunca dava certo, mas E, finalmente a gente conseguiu se encontrar aí, né? exatamente, exatamente. Porque, Depois de um ano, né, doutor Davi? Estamos tentando, passamos o ano todo tentando, mas as atribuições acumularam durante este ano de pandemia, é ou não é? verdade, verdade, bem difícil esse ano para a gente, né? É. A Mas gente a gente ficou muito pautado num aprendizado novo, né? A vida da gente que atua com o direito, especialmente, né, que tem uma vida forense ativa, a gente ficou muito pautado no aprendizado de toda essa nova forma de atuar, né, especialmente nesse ambiente online, né? Especialmente exato. quem atua na justiça estadual. Quem já tinha os profissionais aí que já atuavam bastante na Justiça Federal, já tinham domínio do EPROC, né? Na Justiça Estadual não havia esse domínio, foi todo um aprendizado. E para a gente também a questão das audiências online, né, foi muito forte. Para mim, para os colegas de magistério em geral, todo um aprendizado novo, assim, no sentido de conseguir transmitir a mensagem do professor pelo meio virtual. Então, foi bastante desafiador, É verdade, né? leva um tempo, né, até Sim, chegar onde deve ser mesmo, né, o certo, o correto das aulas exatamente, online. Mas o programa exatamente. Momento Jurídico, então, está recebendo, através desta live, o doutor Davi Medina da Silva, amigo e parceiro do programa Momento Jurídico, promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela UFPEL, pós-graduado em Direito Público pela URI, mestre em Direito pela FMP, ex-coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ex-presidente da FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Doutor Medina, temos mais um crime tipificado no Código Penal brasileiro, o que dispõe sobre perseguição obsessiva, conhecido como stalking. O que caracteriza este crime, doutor Davi? Bem, na verdade, esse crime já vem com atraso, né? Já vem com atraso esse crime, porque ele é um crime que acontece já há bastante tempo e nós não tínhamos ferramentas no ordenamento jurídico no sentido punitivo, né? Sim, Então, a partir agora de uma alteração legislativa, a gente passa a ter uma ferramenta a mais para poder trazer para o campo da proteção aquelas pessoas que são vítimas do crime, especialmente, a gente sabe, que acontece especialmente em relação às mulheres, né? Mais um crime em que predominantemente a vítima é mulher. A gente sabe, é. assim como o estupro, né? O estupro pode ser praticado tanto contra homem quanto contra mulher. Mas é só a gente olhar as estatísticas e a gente vai ver, né, que quem realmente sofre a ação de estupro assim maciçamente, né, é a mulher. Então a gente carece sempre dos mecanismos. O objetivo aqui, Regiane, não é dar uma aula sobre stalking, né, nem sobre alteração do Código Penal Sim, geral, né, aula, mas trazer a notícia de que algo mudou, né, de que temos algo novo, temos algo diferente, algo que pode nos ajudar a fazer a nosso enfrentamento dessa forma de violência. Tá? sim. Uhum. Como pode ser definido, então, o stalking, doutor Medina? Tá. Então, assim, ó, esse crime ele foi introduzido, então, no Código Penal pela Lei 4.132, tá? Uma alteração de agora, de abril, né? Extremamente recente, tá? E do ponto de vista legal, tá? Do ponto de vista legal, tá? É perseguir alguém
reiteradamente e por qualquer meio, ou seja, meio físico, meio eletrônico, por interposta pessoa, né, ameaçando a integridade física ou psicológica, ou restringindo a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, ele é muito amplo, né? Ele tem uma definição bastante ampla, Sim. porque justamente o stalking pode acontecer de muitas maneiras, né? O que a mulher lá, daqui a pouco ela vai dizer que estava sendo seguida. Sim, mas a senhora foi ameaçada? Não fui. A senhora foi constrangida? Não fui. E aí a gente não tem a ferramenta se a gente não tiver na lei, justamente, esta amplitude que o legislador conseguiu dar para a figura do stalking, justamente seguindo, né, uma tendência internacional de incriminação dessa conduta. Sim. Então, esse crime acaba revogando aquele artigo 65, assim, pífio, né, da Lei das Contravenções Penais, com o qual não se conseguia nada, que é aquela perturbação, né, do sossego, que não se conseguia fazer nada com aquele dispositivo. E se passou, então, a um crime com um apenamento maior, né, uma pena de 6 meses a 2 anos. E vai dizer o seguinte, opa, mas continua a pena baixa. Sim, a pena continua sendo baixa, né? O que muda agora, certo, é que mesmo sendo uma infração de menor potencial ofensivo, a gente consegue, com essa tipificação mais específica, a gente consegue fazer uma proteção mais efetiva, inclusive decretando medidas cautelares, porque o fato de ser uma infração de menor potencial ofensivo não impede que a gente decrete medidas cautelares. Óbvio, a prisão preventiva não é cabível num primeiro momento, porque a prisão preventiva exige que a pena máxima seja superior a 4 anos, e aqui a gente está falando de um crime que tem 2 anos de pena máxima. Então, em tese, não cabe a preventiva, mas cabe a decretação de medida cautelar. Cabe a decretação de medida cautelar. E cabendo a decretação de medida cautelar, o descumprimento da cautelar poderia vir a ensejar a decretação de uma preventiva. Aí, pelo descumprimento da cautelar. Então, existe uma proteção mais efetiva. E a gente precisa dizer o seguinte, que se for contra a mulher ainda, em situação de violência doméstica, certo? Não precisa ser. O stalking pode ser de qualquer pessoa contra qualquer pessoa. A pessoa ficou obcecada aí por ti, Rejane, por qualquer motivo, porque não gostou de uma entrevista que tu fez, né? Porque te achou muito bonita, como tu sempre foi. Muito obrigada, muito obrigada. Porque tu disseste alguma coisa que ele não gostou, né? Sim. Ou seja, não precisa ser um ex-companheiro, um ex-marido, um ex-namorado, né? E sequer precisaria ser contra a Rejane, né? Noschen. Poderia ser contra o Rogério Noschen. Sim. Que não, né? O stalking pode acontecer. Agora, quando for numa situação contra a mulher, em situação de violência doméstica, aí nós temos ainda as medidas específicas de proteção, né? E quando fala violência doméstica contra a mulher, estamos falando esposa, companheira, ex-mulher, namorada, ex-namorada, né? Ou seja, uma gama ampla de relações, né? Que acabam gerando essa possibilidade de proteção mais ampla, prevista ainda na Lei Maria da Penha, que é uma lei que, além disso, exatamente, proíbe cesta básica, certo? Proíbe a imposição de cesta básica. Ou outra medida pecuniária como sanção, né? E ainda exige que, para a mulher não processar o agressor, seja designada uma audiência específica para isso, uma audiência especial para isso. Então, a gente pode ver, né, que existe uma proteção maior,
né? A gente está trabalhando aí com uma proteção bem mais efetiva. E, claro, talvez ainda não seja o mais adequado, talvez em termos de legislação e de pena, talvez, é algo que a gente vai perceber. Você acha que o problema no Brasil não são nunca as penas máximas, né, Regiane? O problema no Brasil sempre é a pena mínima. O juiz parte de uma pena sempre do mínimo. Mas se o cara não é reincidente, se ele, né, tem todas as circunstâncias favoráveis, esse crime não tem 2 anos de pena, ele tem 6 meses de pena. Esse é o grande problema. Na verdade, não é nem os 2 anos, a pena máxima. O grande A pena máxima não chega a 2 anos, é isso? É a pena mínima. Poderia ser um pouquinho. A pena máxima não chega a 2 anos. E, sendo a pena tão curta, doutor Medina, a tendência é o índice aumentar, no seu entendimento? Não, acho que o índice não vai aumentar. Porque acho que o índice, o que vai aumentar novamente é o número de registros. Porque com a divulgação desse crime, né, com a divulgação da existência desse crime, talvez as mulheres se encorajem mais a registrar, porque até então havia essa dificuldade, né, da mulher entender ou da mulher se fazer alguma coisa em relação ao stalking por causa de uma falta de ferramentas. Né? Então agora talvez as pessoas entendendo que existe uma ferramenta um pouco melhor, talvez aumente o número de registros. Isso aí é uma boa notícia, não é, doutor Davi? Isso aí é uma ótima notícia, não é? Para Sem quem dúvida, sofre esse tipo, não é, de perseguição. Como o senhor disse, não precisa ser o cônjuge, não é? Pode ser por qualquer outro motivo. O senhor deixou bem claro isso, não é? Exatamente. E também é o seguinte, não precisa ser ameaça, não precisa haver ameaça. Né? Basta qualquer tipo de invasão à esfera de privacidade da vítima. Sim. Né? Isso já vai configurar esse crime. Sim. Mas, doutor Medina, vamos falar agora sobre um outro assunto que nós combinamos, que é sobre a Lei 14.133/21, que foi sancionada agora, em abril. Além de modernizar as contratações no setor público, alterou também o Código Penal, acrescentando novas condutas. Qual a sua avaliação? Bom, nós temos aí um capítulo que foi um capítulo inteiro inserido no Código Penal, né, pela nova lei de licitações. Sim. A licitação, né, a gente sabe, é um procedimento formal, né, pelo qual a administração pública seleciona e realiza os melhores fornecedores de bens, serviços, para garantir o melhor preço, para garantir uma economia para a administração pública, para garantir uma transparência, enfim, para garantir o princípio da probidade, né, em última análise. Sim. Todos aqueles princípios, né, que a gente sabe, legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade, estão presentes nessa disciplina da licitação. Nós tínhamos uma legislação com penas muito baixas, né? Com penas muito baixas. E, na verdade, esse novo capítulo que foi inserido, em termos de novas figuras delitivas, não trouxe. Ele repetiu os crimes, né? Praticamente repetiu os crimes. Tem uma figura nova, a gente pode chamar de realmente nova. O crime do artigo 337, letra O, né? Que é a omissão grave de dado de informação pelo projetista, que é um crime novo. Né? De resto, esses crimes foram repetidos. Mas o que acontece de interessante é o aumento de pena. Né? Eu até separei uma tabelinha aqui para mais ou menos a gente ter uma ideia. Né? Por exemplo, né, o artigo 337, a pena passa de 3 a 5 para uma pena de 4 a 8. Então, aumenta a mínima e aumenta a máxima, né? Sim, sim. O 337, né?
No 17F, de 2 a 4 para 4 a 8. No crime de patrocínio de contratação indevida, vai de 6 meses a 2 anos para de 6 meses a 3 anos. No crime de modificação, o pagamento irregular de contrato administrativo é de 4 a 8 anos para... de 2 a 4 anos para 4 a 8 anos. Já é o dobro tanto da pena mínima quanto da pena máxima. A perturbação de processo licitatório, ela vai de 6 meses a 2 anos para 6 meses a 3 anos. Violação de sigilo e licitação, né? Ou afastamento de licitante, também é um aumento da pena, e assim por diante, né? Nós temos aí todos os crimes praticamente com aumento de pena. Agora, no artigo 337-N, tá? que era o antigo 98 da Lei 8.666, e que trata ali do crime de obstar, impedir ou dificultar a inscrição de algum interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento do registro inscrito, neste crime não houve alteração. Então, é o único crime que permanece exatamente como estava, né? Então, Sim. essa é uma... E aí surge aí a figura nova, né, do 337-O, que é a omissão grave de dado ou de informação por projetista, né? E daí, sim, é um crime já com a pena já maior, né? A pena desse crime é de 6 meses a 3 anos e que pode ser aplicada em dobro se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto próprio de outro. É um crime que não existia antes. Então, quais são as repercussões disso? Os crimes continuam apenas com pena maior. Se eles têm pena maior, eles não se aplicam aos fatos que foram cometidos antes da vigência da lei, que é a vedação constitucional de reformácio impégios, né? A vedação constitucional de retroatividade da lei prejudicial. O crime do 337-N, que fica exatamente igual, se aplica normalmente, não mudou, o que a gente chama de migração, que é um crime que estava numa lei, mas ele continua exatamente igual em outra, vai continuar sendo aplicado, e esse crime novo, o novo, também só pode ser aplicado, alguém só pode ser processado por ele a partir da vigência da lei. Então, todos os crimes, eles continuam existindo, a gente continua respondendo por eles, mas as penas maiores não podem ser aplicadas. Então, aqueles que respondiam processos continuam respondendo processos, mas serão punidos de acordo com a Lei 8.666 e não de acordo com a lei nova. A exceção do artigo 337-N, que não mudou a lei. E com relação ao crime novo, em relação ao crime novo do 337, letra O, só a partir, então, da vigência da nova lei. Ok. Então, linhas gerais, bem geral, é o que aconteceu aí nos crimes licitatórios. Certo. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, a gente poderia ficar muito mais tempo conversando, doutor Davi, mas essa foi a primeira vez, não é? A estreia do senhor nas lives do Momento Jurídico. Espero que a gente se encontre outras vezes. Se não for por live, que seja presencial ou vice-versa, né? Esperamos que tudo termine de uma vez, que essa pandemia acabe, que todos tomem a vacina para nos reencontrarmos novamente. E muita saúde, isso que a gente precisa, não é, doutor Medina? É isso que a gente precisa. Fico muito feliz de ter participado do Momento Jurídico. Estava com saudade desse programa, que nos atendeu tanto lá na Fundação do Ministério Público. É verdade. Né? Uma parceria maravilhosa. E hoje fico feliz de ter conseguido esse horário aqui para a gente conversar um pouco. E contem comigo aí quando bater a saudade de novo. Tá ok. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa noite e até a nossa próxima oportunidade. Até a próxima.
Lembrando sempre que o programa Momento Jurídico vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, e sábados, às 19 horas, com reprise nos outros dias da semana, em horários alternativos. Estamos também no Facebook e no YouTube. Uma boa noite a todos e muito obrigado por estar aqui conosco. E até a próxima. Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, vida para toda a vida. Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te embalou, cantou canções de ninar e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixe transbordar. Quando ficou tudo diferente, ficamos pensando em como poderíamos cuidar ainda mais de você. Quando ficou tudo mais distante, ficamos pensando em como ficar mais próximo. Ficamos pensando em como você poderia ir ao médico de onde estivesse, ficar protegido e ter todos os cuidados em um clique. Ficamos com a telemedicina, para você que tem nossa proteção completa. Porque quando os médicos ficam perto de você, fica tudo bem. Fica com a Icatu que fica tudo bem. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu gosto muito de falar a respeito dos impactos psicológicos do divórcio nos filhos. As crianças e os adolescentes gostariam que seus pais sempre permanecessem juntos. Porém, diante da decisão de se separar, os genitores podem adotar medidas para minimizar este sofrimento ou então, infelizmente, agravá-lo. Hoje eu vou estar falando a respeito de algumas formas de agir dos genitores que acaba gerando um verdadeiro abuso psicológico em relação aos seus filhos. Uma delas é a alienação parental. A alienação parental é aquele processo pelo qual um dos genitores, com o objetivo de atingir o ex-cônjuge, exerce todas as manobras possíveis no sentido de dificultar o seu convívio com os filhos. Estas manobras envolvem desde omitir informações importantes a respeito dos filhos, passando por dificuldades de comunicação. Então, o genitor alienador de alguma forma proíbe o contato dos filhos com os pais. Nos momentos, dias e horários que cabem de convívio ao outro genitor, o genitor alienador marca outros compromissos, esquece de avisar que as crianças, os adolescentes terão algum outro evento. Também pode haver a mudança injustificada de domicílio, visando afastar os filhos do ex-cônjuge, e até as falsas denúncias de crimes em relação ao outro genitor, nos casos mais graves de abuso sexual em relação aos próprios filhos.
Bem, mas existe uma outra forma de abuso psicológico em relação aos filhos e que vai no sentido contrário ao da alienação parental. Aqui, aquele genitor que não concordou com o divórcio, que gostaria de permanecer com o ex-cônjuge, utiliza os filhos como forma de pressionar o ex-cônjuge a retomar a relação. Diversas situações são observadas nesse sentido. Os pais ou as mães pedem para que o próprio filho peça a volta dele ao lar. Muitas vezes dão o próprio texto da mensagem que será enviada ao outro genitor. Pedem para que essa criança, esse adolescente, sirva de pombo-correio, levando recados, trazendo informações da casa do outro genitor, se colocando contra novos relacionamentos do ex-cônjuge e fazendo com que a criança e o adolescente não gostem destas novas pessoas. Então, as manobras são no sentido oposto ao da alienação parental, pois visam retomar o relacionamento com o ex-cônjuge. De qualquer forma, seja em uma situação ou em outra, nós estamos diante de abusos emocionais e psicológicos. Os filhos devem ser preservados dos conflitos que advêm do divórcio. Cabe a nós conscientizar todos aqueles que conhecemos que estão vivenciando esta situação, no sentido de preservar a saúde mental de crianças e adolescentes. Obrigada e até a próxima!